Um país que estava dividido, classes inteiras segregadas e marginalizadas. É em meio a esse cenário quase de filme de terror que aparece a figura messiânica de James Warren Jones, conhecido como o pastor Jim Jones, também chamado o pastor do diabo, que em 1955 apareceu com uma ideia de juntar a teoria socialista com os ideais judaico-cristãs, combinando esses elementos para criar o Templo do Povo, também chamado de Templo do Povo dos Discípulos de Cristo, no nome original, The People's Temple of the Disciples of Christ. Esse templo era feito para agregar todas as pessoas que foram segregadas e separadas, as pessoas que o Estado se negava a olhar, as pessoas carentes, as pessoas que eram julgadas por seu gênero, raça ou ideologia e que ficavam marginalizadas nos Estados Unidos da década de 50 e 60. Esse templo, com suas ideias populistas e obviamente muito chamativas, conseguiu ostentar mais de 20 mil membros e ter conexões com figuras poderosas da política esquerdista estadunidense, criando muito movimento, um poder ali que chegou a incomodar mesmo os grandes até o final do culto, que foi lá na década de 1978. Este culto, seita ou grupo religioso, chame como preferir, ele teve o seu auge ali na década de 60 e 70 e acabando ali no final da década de 70, quando 918 pessoas vieram aí a falecer em massa por causa do comunicado, que Jim Jones fez de que eles seriam arrebatados, Como vocês sabem, esse lugar, dessa seita, algumas pessoas que mais gostam desses assuntos de seitas e tal, e pelo mundo, era chamado de Jonestown. Esse local era uma comunidade remota, feita, pelo Jim Jones, que era feita ali para que eles pudessem morar juntos e tal, e viver, e rezar e tal, e fazer seus cultos. E foi ali onde Jim Jones realizou o ato de fazer com que todas essas pessoas aí, viessem aí a tirar as próprias vidas. Inclusive, ele também causou na morte do congressista Leo Ryan e de membros da delegação dele na cidade vizinha de Porto Kaituma. E no vídeo de hoje nós vamos ver toda a história por trás de Jim Jones. Bom, para começar, o Jim Jones ele sempre teve uma afinidade com as igrejas. Ele cresceu como sendo membro da igreja pentecostal e ele sempre teve o desejo de pregar. Ele chegou a ser até mesmo ordenado como ministro cristão nas Assembleias Independentes de Deus, que atraiu seus primeiros grupos de seguidores ali, estando junto com o pessoal da igreja pentecostal e também do reavivamento de cura, tudo ali durante a década de 50, onde foi ele foi criando as ideias para posteriormente, em 55, ele lançar a sua própria, que era a do Templo do Povo, A popularidade do Jim Jones ela surgiu justamente porque ele aparecia junto com líderes políticos da época, como William Branham e também Joseph Madison Booth. Esses aí estavam sempre junto com eles, tanto nos cultos quanto nas pregações e nos comícios. E o Jones, a partir disso, lá em Indianápolis, em 55, ele lançou propriamente dito o Templo do Povo, que foi onde ele começou a fazer, as suas missões aí pelos Estados Unidos, difundindo ali tanto ativismo por direitos civis, ativismo por direito das mulheres, direito dos negros e tal, e grupos que eram naturalmente ali na época, que estavam lutando muito para conquistar alguma coisa, o Jim Jones conseguia, cativar essas pessoas facilmente, e assim, porque ele chegava, como um pastor e tal, que era um cara que estava ali pronto para ajudar eles com a palavra de Deus, ou assim ele dizia ser, e com isso ele conseguiu conquistar muitas pessoas, Ele depois, posteriormente, também foi ordenado ministro pelos discípulos de Cristo. Obviamente, eu não sei se eu preciso explicar isso, mas eu vou explicar só para não ter essa dificuldade. Os discípulos de Cristo que ele foi ordenado não são literalmente os discípulos que viveram com Cristo, não são os 12. Porque tem uma denominação cristã chamada Igreja Cristã, Igreja Protestante Cristã dos Discípulos de Cristo. Essa igreja é uma denominação cristã protestante também, assim como a gente sabe que tem várias outras, e que eles se baseiam aí nas ideias dos discípulos de Cristo, e eles acreditam que todo aquele que segue merece ser chamado de discípulo, e assim eles estudam e tal, e seguem, e eventualmente são ordenados discípulos também, como André, Bartolomeu, Filipe, João, Tiago Maior, Tiago Justo, Pedro, Dídimo, enfim. Todos eles, os discípulos aí que em algum momento seguiram Cristo, eles acreditam que eles também são discípulos de Cristo. E foi ali que o Jim Jones ele chegou primeiro, E a partir disso, o Jim Jones ele começou a desenvolver as ideias próprias dele, que, diferente da dos discípulos e de outras denominações que ele fez parte, como a pentecostal, não são ligados ao lado socialista nem ao lado político, São ao lado religioso. Até porque você sabe que comunismo e socialismo, na sua teoria, eles não deveriam andar junto com nenhuma religião, É o que tem dentro da teoria deles. Então não é como se essa teoria do socialista fosse cristã, mas algumas pessoas utilizam ela para politizar e falar que o cristianismo e o socialismo devem andar juntos e tal, e o Jim Jones foi um desses. E a atração dele começou porque, ele via que tinha muito poder em ambos os lugares. Ele via que você conseguia combinar muito poder falando de Deus ou de qualquer religião, e que você também conseguia muito poder fazendo o populismo que o socialismo passa, porque é muito fácil você ganhar votos falando que todo mundo vai ser igual, que ele vai acabar com a desigualdade, que ele vai tirar as pessoas da rua, que ele vai dar casa e tal.
Então ele viu que tanto Deus quanto a política era um jeito para ele ganhar poder, que no fundo era tudo que ele queria, né? Por mais que talvez o Jim Jones tivesse sim alguma honestidade dentro dele, a gente vê que esse cara na verdade ele só queria poder, né? Desde sempre, ele sempre quis poder. Então, em 1965, ele mudou o templo dele para o estado da Califórnia e depois ele veio se estabelecer lá em São Francisco, onde ele se envolveu fortemente com caridade, né, e também com as atividades políticas da época, né, conseguindo assim fazer essas conexões que eu tinha comentado, que ele fez conexões com os poderosos do lado da esquerda, lá nos Estados Unidos, né. Inclusive, ele conseguiu ser nomeado para a Comissão de Autoridade de Habitação de São Francisco em 1975. Muita coisa, tá? Especialmente na época, ele ter todos esses títulos aí fazia com que ele se tornasse um cara muito, muito proeminente. E especificamente ali na década de 60 e 70, que é quando ele estava atingindo o auge. Porém, a partir disso também começou a aparecer o lado verdadeiro dele, porque muitos ex-membros e até mesmo membros ali dos cultos relatavam vários abusos verbais, físicos, enfim, outros tipos também, feitos pelo Jones, porque cada vez que ele ficava mais forte, politicamente, socialmente, que ele se via mais próximo dos grandes, ele pisava cada vez mais nos menores. Então, membros que estavam com ele desde a fundação, quando ele viu que já estava expandindo, ele já estava chegando ali em 3 mil membros, ele começou a ver que ele não tinha mais que se preocupar em manter aquelas pessoas próximas, porque meio que naturalmente, se ele tratasse um membro mal e esse membro saísse, ele tinha 10 outros que vinham defender ele contra aquele, depois 100 novos, e por aí vai. Como vocês sabem, é sempre assim que acontece, né? Aparece um político e tal, ele vende uma ideia, o povo compra e depois ele pisa e o povo besta acha que ele é um messias, que ele vai salvar e tal, enfim, né? Em época de eleição, vocês sabem que é isso que está acontecendo aqui no Brasil, né? E bom, o que aconteceu? O Jim Jones, conforme ele foi crescendo, ele começou a ficar contra, né, o cristianismo tradicional. E foi aí que entrou forte mesmo o lado socialista dele, que ele começou a pregar que a gente tinha que ter um anticapitalismo, que tinha que ter um socialismo apostólico, porque o capitalismo, ele que era contra as religiões e não o socialismo. Então ele começou a falar isso aí, e inclusive ele começou a reivindicar que ele próprio não era simplesmente ali um pastor, mas que ele era uma divindade, que ele era uma espécie de divindade, que ele foi um homem colocado ali por Deus, e ele começou a se estabelecer cada vez mais como sendo uma figura messiânica mesmo, um enviado de Deus ali, seja um grande profeta ou o próprio Messias que teria vindo aí para salvar a sociedade, né, para salvar o povo. O Jones ele começou a ficar cada vez mais controlador, e como vocês sabem, quanto mais esses cultos crescem, mais fortes eles ficam e mais difícil é de você sair. Vide aí a cientologia, né, que acho que é o mais conhecido, que o pessoal fala bastante aqui no YouTube. A cientologia é um culto que, se você entrar lá, é uma seita que, se você entra, para você sair é complicado e você é muito amarrado, né? Então o Templo do Povo ele foi crescendo cada vez mais, e por mais que eles tivessem, né, ali envolvimento com caridade e outras coisas, começou a ficar bem claro que era uma parada, que era uma seita mesmo, era seguir uma pessoa cegamente, que por mais que falasse que eram as palavras de Deus, o Deus do culto era o Jim Jones. As pessoas não seguiam Deus, elas seguiam Jim Jones. Então se alguém estava contra o Jim Jones, estava contra Deus para eles. E após um período que eles começou a ter muito relato de abuso, a publicidade do Jim Jones começou a pegar mal. E ele começou a ter uma queda no apoio dele e um aumento na rejeição. Então o que aconteceu foi que o Jones então, né, ordenou que em 1974 fosse construída Jonestown, que ficava lá na Guiana. E ele convenceu, né, todos os membros dele, quase, né, ele conseguiu fazer com que eles fossem viver lá junto com ele, pelo menos os mais próximos, né. E a maioria desses seguidores que continuavam com ele, né, foram para lá. Obviamente, eu falei para vocês que no auge ele chegou a bater 20 mil membros, só que vocês já imaginam que no decorrer disso tudo ele não continuou com 20 mil, né? Dizem-se que quando foram lá para Jonestown tinha pouco mais ali de 1.000 pessoas, quase 2.000 pessoas, né, nesse momento da mudança, né? E até o final dos eventos esse número também acabou decaindo. Jones ele afirmou que ele estava ali construindo um paraíso socialista que estaria livre da opressão do governo dos Estados Unidos e de qualquer outro governo. E em 78, mais e mais relatos de abuso começaram a vir, porque o pessoal falou que as pessoas estavam sendo detidas ali contra a sua vontade, que as condições que elas viviam eram muito ruins, que o Jim Jones tinha tudo e eles não tinham quase nada, muito parecido com o que acontece em alguns outros locais, né? Mas eu não vou nem entrar em muitos detalhes, vocês já vão pegando por aí, né? O líder está sempre vivendo bem e o povo está sempre vivendo mal, né? E em 78 esses relatos foram, né, conseguindo aí se popularizar e se fortalecer e se espalhar cada vez mais, chegando até, obviamente, a cabeça dos grandes políticos dos Estados Unidos. E um deles era o congressista Leo Ryan, que liderou uma delegação, né, que foi até a comunidade em novembro daquele ano para investigar esses relatórios, né, esses relatos que o pessoal mandava. Quando eles embarcaram no voo junto com os ex-membros do templo que desejaram ir lá para depor e tal, o Ryan e outros 4 membros foram tiraram a vida deles, ali homens armados que faziam a guarda de Jonestown, atiraram contra o congressista e as pessoas e tiraram a vida deles. E Jones então ordenou que sempre que tivesse esse tipo de aproximação fosse atacado com hostilidade, então era um tratamento de guerrilha mesmo.
E a partir disso, o Jim Jones, ele foi lá e sugeriu que todo mundo ali dentro eles se churrascassem, né? Porque era hora deles serem arrebatados, porque o mundo estava contra eles e era hora deles ascenderem. Com isso, ele ceifou a vida de 909 membros da comunidade dele, e 304 desses membros eram crianças que foram justamente aí, tiradas das próprias vidas pelos próprios pais, né, que deram ali as substâncias para que essas crianças viessem a falecer. O Jim Jones ele é uma figura muito controversa, até hoje tem algumas pessoas que sim idolatram ele e que acham que a ideia dele era boa, porém o grande senso comum é que Jim Jones ele não é bom. Né? Eu acho que é bem claro para vocês quando eu contei nesse vídeo que ele era um cara maníaco por poder, que ele queria simplesmente ganhar, né, as pessoas e elas fizessem o que ele quisesse, ele só queria cada vez mais poder. Vide aí os vários relatos de abusos que as pessoas relataram contra ele. E quando eu falei do negócio do socialista, é porque o socialista ele é muito mais fácil de você vender, né? O populismo, vocês sabem muito bem, qualquer político meia boca, ele se faz fazendo uma campanha socialista. Por quê? Porque é muito chamativo eu falar que eu vou dar casa para todo mundo, que eu vou fazer o Estado pagar para todo mundo, que eu vou fazer os super ricos pagarem para os pobres viverem bem. Sendo que assim, eu não tenho nenhuma prova que eu vou conseguir fazer o dinheiro de um e para outro. Não tenho nenhuma prova que qualquer político socialista vai dar uma de Robin Hood, tirar do rico para dar para os pobres. Mas o pessoal sempre acredita nisso. E especialmente, como eu falei, o Jim Jones ele foi em pessoas que estavam naturalmente ali frágeis, estavam ali marginalizadas, que estavam excluídas pela sociedade. E a gente sabe sim que no nosso mundo, a gente tem sim pessoas que são marginalizadas, que são excluídas, que o apoio do governo não chega. Aqui no Brasil a gente sabe, tem lugares que não tem energia elétrica, tem lugares que não tem, muitos lugares, a maioria, não tem saneamento básico. Então é muito fácil você conseguir o voto dessas pessoas, porque elas veem que o que estão lá, não estão fazendo nada por elas. Se aparece um que supostamente vai fazer, elas rapidamente compram, né, o latido desse cara. Então lá nos Estados Unidos, nessa época, não era diferente, né? Imagina que era a década de 50, 60, então estava mais complicado ainda, porque era menos informação ainda. Naquela época você só tinha rádio e televisão, e naquela época lá, esse pessoal que estava marginalizado, poucos deles tinham acesso a qualquer tipo de comunicação. Então o cara via pouco ali no rádio e o que ele via era ruim e a vida dele era horrível. Então se chega um cara falando que eles vão embora, que eles vão para um lugar onde todo mundo vai viver igual, muitas pessoas acabariam comprando o barulho desse cara e iriam juntos. Por mais que não houvesse nenhuma comprovação do que ele estava falando, né? E muito menos comprovação que ele era enviado de Deus, mas ele falava em nome dele e isso fez com que muitas pessoas acreditassem na ideia do Jim Jones. E o Jim Jones ele é só mais um, né, que é um dos exemplos aí pra gente ter de como é fácil você iludir as pessoas e de como você deve se blindar com isso. Para você se blindar, você deve se informar cada vez mais. Você tem que buscar verdadeiramente se informar e sair do senso comum, sair, né, do que o povão tá falando. Né? Você tem que saber ter senso crítico, questionar, procurar, para que você não seja iludido como muitos são aí por várias figuras, tanto como foram na época pelo Jim Jones, quanto atualmente a gente vê vários Jim Jones aí, né, que pregam em igrejas e as pessoas seguem simplesmente porque eles estão pregando, elas nem questionam nada. E se esse cara pedir voto, elas vão lá, votam e até mesmo elegem.